Então, a mãe, ela tem esse papel fundamental, e isso é o que a gente vai se basear, né? É nisso que a gente se baseia nesse diálogo, nesse momento. Sobre mãe e ambiente, é importante dizer que essa componente da teoria unicotidiana, que é a proposição de que o primeiro mundo que o bebê habita é o colo da mãe. Então, a gente entende que o que se chamou de início de relações objetais, mãe-objeto, tem como condição primordial as relações que são estabelecidas com esse ambiente, com a mãe e o ambiente. Então, os estados tranquilos ou excitados que são vividos pelo bebê, segundo as condições do psique-soma, vão permitir que gradativamente essa mãe-ambiente, que propicia a integração e a continuidade do ser do bebê a partir dos seus cuidados, possa tornar-se a mãe-objeto, que é quando começa a deslocar-se subjetivamente seu bebê e apresentá-lo ao mundo, mais uma vez, gradativamente, ou seja, quando começa a falhar e propiciar que a mente dê conta das características do mundo que se apresentam para além do seio materno. E um outro ponto que seria interessante a gente discutir é que, para o Winnicott, não seria possível entender a atitude dos pais em relação aos seus filhos sem considerar o significado de cada criança. Então, o que está por trás, digamos assim, dessas atitudes, né, do que é feito para integrar essa criança no ambiente, diz muito da relação que cada criança tem para os seus pais, em termos da fantasia consciente e inconsciente deles, em torno da concepção. Então, os pais, eles têm sentimentos muito diferentes e agem de modo diferente também em relação a cada um dos filhos. E tudo isso depende do relacionamento dos pais, seja na época da concepção, durante a gravidez, quando no nascimento ou depois do nascimento. Então, a família, ela é composta por crianças individuais, né? Então, cujas diferenças são bastante determinadas quanto ao desenvolvimento emocional que se pode observar no contexto da fantasia dos pais. E daí, talvez por conta disso, né, em consequência disso, algumas crianças têm dificuldades pessoais que as impedem de se desenvolver. Então, quando uma criança se retrai, talvez fosse ser um sinal de que há algo errado com a mãe, que se julgava perfeita. Enfim, são muitas possibilidades, né, que a gente pode pensar aí. E daí, o Winnicott vai trazer uma série de questões sobre o funcionamento das mães, de que, em certa medida, elas funcionem em dois níveis, né? No nível em que querem que sua criança cresça, que saia logo, né, de um certo cercado, que vá à escola, que encontre o mundo e se desenvolva nele, mas em outro nível, e talvez um nível até mais profundo, e talvez não de todo inconsciente, a gente observa aquelas mães que não conseguem conceber a ideia de deixar seu filho ir, né? Uma mãe que não consegue abdicar de sua função materna. Então, é mais fácil para ela sentir-se maternal quando o seu bebê é dependente, do que quando, pelo crescimento, ele já começa a gostar de ser separado, independente e desafiador. E a gente sabe que essas atitudes, elas têm consequências no comportamento dos filhos quando eles crescem, né? Isso aí é bem fácil da gente observar. E o comportamento da mãe, nesses dois níveis, né, seja nesse nível que ela quer que as crianças saiam, ou no nível que ela não consegue conceber essa ideia, consegue ser percebido facilmente pelo filho. E o Winnicott diz que, ainda que ele goste da escola, quando ele chega em casa, embora existam crianças que gostem, por exemplo, de estar na escola, quando chega em casa chorando, por exemplo, existem crianças que, quando percebem o comportamento
esse comportamento da mãe passam a chegar em casa chorando, por exemplo, ou criam uma certa resistência em ir para a escola e entrar no lugar, né? Como se ele tivesse pena da mãe, talvez, pois sabe que a mãe não suportaria em perder, né? E que, consequentemente, não conseguiria deixá-lo ir. E aí a criança se sente melhor quando a mãe tem um comportamento de que é como se ela estivesse dando ao vê-lo, né? E age do mesmo modo ao tê-lo de volta. E daí o Winnicott fala, embora goste da escola, chega em casa aos soluços, a cada manhã berra antes de entrar em aula. Tem pena de sua mãe, pois sabe que esta não suportaria perdê-lo, e que, por sua natureza, não conseguiria deixá-lo ir. A criança sente-se melhor quando a mãe dá graças ao vê-lo ir. E quando a mãe ela é suficientemente boa, ela consegue se desincumbir dessa tarefa, digamos assim. E ela consegue realmente legitimar a independência do filho, né? E, consequentemente, desobriga-o de participar desse ambiente familiar que é tão restrito e estimula ele a ir para outros caminhos, né? A ir para outros círculos sociais, digamos assim. Para que, separado da mãe, ele consiga outros novos relacionamentos e consiga desvendar outros horizontes. Daí, as mães que têm essa característica, talvez elas tenham um proveito em saber que isso acontece com muita gente. Então, a mãe gosta de ver que a criança é sensível aos sentimentos maternos e aos de outras pessoas. Só que lamenta, digamos assim, sua própria ansiedade inconsciente e que talvez leve ela a ter pena, leve a criança a ter pena dela, né? Então, a gente tem duas possibilidades aí de comportamentos maternos. E, enfim, quando a mãe não consegue, por exemplo, permitir que a criança vá além, né? As crianças, elas tendem a se sentir desleais quando gostam da escola ou então apreciam de esquecer a mãe por algumas horas, enfim. Talvez, de maneira geral, entender que o crescimento, nem tudo são flores para o crescimento da criança, né? E para a mãe, menos ainda, né? É um caminho espinhoso, digamos assim, um caminho difícil de percorrer, né? Até se entender realmente o que é necessário para um bom desenvolvimento do filho. Então, no final das contas, a integração do indivíduo não é um fato que se possa tomar como dado, né? A integração pessoal dessa criança é uma questão de desenvolvimento emocional. Então, antes dela estar lá na escola, antes dela estar conquistando esses outros caminhos, ela precisa estar desenvolvida emocionalmente, digamos assim. Obviamente, cada um respeitando seus próprios limites, né? E o Winnicott fala que para atingir esse desenvolvimento emocional, cada ser humano parte de um estado inicial que ele chama de não integrado. E daí, em condições favoráveis normais, né, que está ligada à identificação da mãe com o seu filho, o bebê ele é capaz de manifestar uma tendência inata à integração, que faz parte do seu próprio processo de crescimento. E esse processo ele precisa desenrolar-se integralmente para cada criança. Se as condições favoráveis nos primeiros estágios realmente estimularem a integração dessa personalidade, essa integração do indivíduo, ou um processo ativo que movimentaria aí muita energia, isso aí afeta o ambiente externo. Então, a criança que se desenvolve bem, cuja personalidade foi capaz de realizar internamente sua integração, por força de capacidades que são inatas ao crescimento individual, ela exerce um efeito integrativo imediato, né, ao ambiente externo. Então,
a criança, de certa forma, vai contribuir para a situação familiar, digamos assim, né? Enfim, e daí, diante dessas percepções, em meio a essas possibilidades da mãe se comportar em relação ao desenvolvimento do filho, existe uma questão de que às vezes a mãe se vê sob ameaça de perder a dependência do filho, então e aí não consegue, não teve suficiente desapego aí para deixá-lo se desenrolar, e sim, aí é para onde eu chego na narrativa que eu selecionei, que é Rapunzel, que é um conto de fadas escrito pelos irmãos Grimm e que foi publicado pela primeira vez em 1815, no compilado Contos para a Infância e para o Lar. E uma curiosidade que eu trago é que a história dos irmãos Grimm, essa história da Rapunzel, ela é uma adaptação do Diário de Percinet, escrito por Charlotte Rose de Camon de la Force, e foi publicado originalmente em 1698. Então, não é uma história, digamos assim, original dos irmãos Grimm, né? Mas é uma adaptação, segundo o que eu pesquisei. Bom, a história de Rapunzel, todos nós já conhecemos, né? Era um casal que almejava muito ter um filho e, finalmente, eles conseguem. Só que daí, em determinado momento, a mãe, ela sente um desejo por comer Rapunzel, né? E aí o pai da criança percebe que ele só consegue esse punhado de Rapunzel para além do muro em que eles vivem, né? E era onde uma bruxa morava, uma feiticeira morava. E daí, em determinado momento, essa mulher, ela tem vários desejos desse Rapunzel, e em uma dessas tentativas dele pegar, a feiticeira vê, né, essa atitude dele, e eu até coloquei esse trecho, né? Ao cair da noite, o marido subiu no muro, pulou para o jardim da feiticeira, arrancou às pressas um punhado de Rapunzel e levou para sua mulher. Ela fez imediatamente uma saborosa salada e comeu ferozmente. Estava tudo tão gostoso, mas tão gostoso, que no dia seguinte seu apetite por ele triplicou. Então o marido não viu outra forma de acalmar a esposa, senão buscar mais um pouco. Na escuridão da noite, pulou novamente o muro, mas assim que pôs os pés no jardim, ele foi terrivelmente surpreendido pela feiticeira que estava em pé, bem diante dele. E aí ela pergunta: como ousa entrar em meu jardim e roubar meu Rapunzel como um ladrãozinho barato? Disse ela com os olhos chispando de raiva. Há de sofrer por isso. Oh, por favor, implorou ele. Tenha misericórdia. Fui coagido a fazê-lo. Minha esposa viu seu Rapunzel pela janela e sentiu um desejo tão intenso que morreria se não o comesse. A feiticeira se acalmou e disse-lhe: se o que está dizendo é verdade, permitirei que leve tanto Rapunzel quanto queira. Só imporei uma condição: irá me dar a criança que sua mulher vai trazer ao mundo. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará. O homem, em seu terror, consentiu com tudo. Daí, quando a esposa deu à luz, a feiticeira apareceu pontualmente, levou a criança e deu-lhe o nome de Rapunzel. Bom, o desenrolar dessa história já é bem conhecido por nós. Então, a feiticeira tranca Rapunzel numa torre e que a impede de sair, né? Até que em determinado momento um príncipe passa por lá e ele consegue ter contato com Rapunzel, que joga as tranças dela, e ele consegue subir na torre, assim como a feiticeira fazia quando ia visitá-la. E, naturalmente,
esse encontro secreto que os dois estavam tendo é descoberto, né, pela feiticeira. Mas a parte em que eu quero me atentar agora é justamente em relação à atitude que essa mãe ou essa feiticeira tem em relação a Rapunzel, né? Que vai de encontro, de certa forma, ao que o Winnicott coloca, né? Porque para ele deveria existir o abandono de uma preocupação primária, digamos assim. São três momentos, né? A dependência absoluta, dependência relativa e a independência. Então, o que essa bruxa, essa mãe faz com Rapunzel, não é nada disso, né? Ela não abandona a dependência e não permite que haja a independência. Então, existe esse conflito, digamos assim. E ela prende e isso é metafórico, a gente pode encarar como um tanto quanto metafórico, porque existem mães que realmente prendem os seus filhos em altas torres, né? Que fazem de tudo para deixar eles inacessíveis ao mundo. A gente sabe que nesse texto é um conto de fadas e tal, mas como eu falei lá no início, se a gente conceber realizar uma leitura crítica, a gente consegue trazer para a contemporaneidade, né? Fazendo, obviamente, as devidas adaptações, mas a gente consegue fazer essa leitura, né? E muitas mães têm essa noção de querer proteger a todo custo, né, a criança, e não permitir que ela realmente vivencie as dores, né, do crescimento e tal, e que se depare com questões que realmente fogem um pouco do controle dela, que realmente é o natural é o processo natural, né? Então, é um tanto quanto possessivo, né? E esse é o semblante da maternidade que aparece em Rapunzel. E a madrasta, ela revela essas faces, né? De uma mãe que continua presente sem falhar e se torna a única pessoa na vida do seu filho, né? E essa necessidade de se tornar essa única pessoa e de estar todo o tempo cercando essa criança, ou enfim, independentemente da idade, faz com que haja um enclausuramento, né? Tal como a gente vê na narrativa da Rapunzel. Então, essa bruxa, ela queria, a todo custo, proteger Rapunzel. E é tanto que ela fala, né? Em determinado momento, em uma das visitas do príncipe, e aí a bruxa vê esse encontro, diz o seguinte: combinaram que até chegar a hora de partir, ele viria todas as noites, porque a velha sempre vinha durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava, até que um dia Rapunzel perguntou: diga-me, mãe Gothel, o que é mais difícil içar a senhora do que o filho do rei? Ele chega até mim em um instante. Ah, criança má, vociferou a feiticeira. O que eu a ouço dizer? Eu pensei que a tinha separado de todo mundo e você ainda me traiu. Então, Gothel deixa muito claro que o objetivo dela sempre foi esse: proteger Rapunzel, só que essa proteção ela era feita de modo um tanto quanto violento, né? E literal, digamos assim, porque deixou Rapunzel presa em uma torre sem contato algum com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ambiente. Eu pensei que a tinha separado de todo mundo e ainda você me traiu. E daí ela fica
é tomada pela ira, né? Agarra as belas tranças de Rapunzel, envolve-as em sua mão esquerda e pega uma tesoura com a outra mão e corta as tranças. Mais uma vez, numa atitude de deixá-la isolada do mundo. E aí finaliza dizendo que a mãe Gothel era tão impiedosa que levou a pobre Rapunzel para um deserto, onde ela teria de viver em grande sofrimento e miséria. Então, mais uma vez, ela leva Rapunzel para um outro ambiente, que é um ambiente tão isolado quanto, né? Longe de tudo e de todos. E, enfim, o final da história, a maioria deve conhecer, que aí o príncipe e Rapunzel se encontram, enfim, e tem um final feliz. E é isso que eu queria trazer para hoje, era essa reflexão e essa outra leitura que a gente consegue fazer a partir dos contos de fadas, né? Na verdade, esse é o objetivo dessa mesa, da gente conseguir trazer reflexões críticas e tentar trazer um pouco para a contemporânea que essas narrativas há tanto tempo perduram, né? Digamos assim. Enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção e agora eu passo a palavra para Matheus. Obrigado, Letícia. Vou aqui apenas transmitir os slides, pessoal, um instantinho. Pessoal, estou abrindo o arquivo porque não está aparecendo. Matheus? Oi, Guilherme. Licença. Acho que é porque acho que o ventilador deve estar pegando no microfone. Alguma coisa assim. Um instantinho, eu vou tirar aqui. Vocês estão me escutando melhor agora? Sim, ó. Obrigado, Guilherme. Bem, pessoal, boa tarde. Como Letícia bem comentou, falou e expôs a vocês, nossa mesa, né, se centraliza nessas questões, né, em torno dos contos de fadas, né, e também numa interlocução, claro, com as questões do contemporâneo, visando sempre tratar, né, de certos conceitos chaves na construção teórica, né, de Winnicott, né, como todo esse congresso também intenta fazer, certo? Então, algo que a Letícia comentou com vocês, né, e expôs na apresentação dela, foi sobre a solidão, né, e como ela é um elemento, né, central no processo de maturação, como também um processo central, né, no que diz respeito ao desamparo, né, ou às ansiedades de angústia que imperam nessa fase inicial, né, tanto da mãe em simbiose com a criança, né, porque essa simbiose não se correlaciona na realidade, né, mas no mundo subjetivo da criança, que ainda não sabe que é, mas também e justamente quando esse elo exponencial se rompe, né, de certo modo. E a minha discussão, né, girará em torno justamente dessa questão, né, e aliada, né, à discussão do conto que aqui é a versão do Anderson, né, A Pequena Vendedora de Fósforo, certo? Me chamo Matheus, né, como a Alice já apresentou, faço parte também no grupo LIGEPS, né, e estou atualmente no mestrado com o professor Armando França Rodrigues, né. Então, vamos iniciar essa segunda parte do nosso diálogo, né.
Um pequeno sumário, apenas para situar vocês, onde girará nossas discussões. Uma primeira parte falando sobre não esse conceito, mas um texto mesmo, uma apresentação que o Winnicott fez e que eu queria comentar um pouco com vocês, porque eu achei muito interessante a proposta. Eu sou, que fala justamente dos reveses, né, e da grande, né, importância do processo de maturação, né, e juntamente com os reveses do desamparo que esse processo acompanha, né, a capacidade de estar só, né, que é o texto central que utilizamos, que é um texto-chave, né, na concepção winnicottiana, na noção, né, da solidão e também, né, juntamente com essa noção de maturação, né, no sentido de tirar, né, a pecha da solidão de algo necessariamente desagregador, necessariamente desamparador e também, consequentemente, sinônimo somente de angústia. Então passamos realmente para a discussão do conto, né, A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto extremamente curto, né, tanto é que eu quase o trouxe na íntegra, né, e por não ser um conto tão conhecido, eu quis trazer quase que na íntegra justamente para a gente ler em conjunto. Né. Por ser tão curto, inclusive, ele é pouco adaptado, né, a gente não tem muitas versões animadas, por exemplo, dele, ou mesmo versões nos compilados infantis, justamente pelo teor que o texto tem, né, que é um teor, apesar de esperançoso, né, é um teor bastante triste, melancólico, de certo modo, né, mas nós queremos tratar justamente desse teor esperançoso, né, que há na e durante, né, a solidão, a experiência da solidão. E aí eu inicio justamente com essa pequena fala inicial do Winnicott, que ele fez numa palestra, ele deu uma palestra em 1968, né, que se intitulou Eu Sou, e é uma palestra muito interessante porque ele deu num congresso de matemática, né, em Londres. E é muito interessante o Winnicott falando inicialmente, né, o quanto ele estava preocupado em tratar, né, da psicanálise para um público não usual, né, na realidade um público quase que extremamente distinto, né, da área das humanidades, né, ou na área da psicologia, né, e aí ele tratar disso para um público de matemáticos, né, e além do mais agregar, né, ao congresso. E é muito interessante essa preocupação dele, mas que logo ele esclarece quais são as intenções, né, e como, de certo modo, a matemática poderia se agregar, né, a certos conceitos da psicanálise, inclusive desenvolvidos por ele naquela época. E também ele queria, né, na apresentação dele, representar a psicanálise, né, e mostrar como ela pode, de certo modo, agregar ao pensamento matemático, né? Uma troca, né, como o Winnicott bem fazia em diversas situações. E aqui ele inicia a fala dele. Meu ofício consiste em ser eu mesmo. Que pedaço de mim mesmo posso dar a vocês? E como posso lhes dar um pedaço sem parecer que perco a totalidade? Preciso assumir que vocês possam suportar minha totalidade e também um certo grau daquela forma de maturação que denominamos integração. E eu preciso escolher apenas um ou dois dos elementos que vão construir a unidade que sou. Essa fala, né, tem um sentido dual, justamente porque aqui ele fala dessa preocupação que eu falei a vocês, né, e essa preocupação dele de permitir um entendimento, né, sem que ele precise dar uma totalidade, né, ou seja, sem que o conhecimento, né, da psicanálise e o conhecimento clínico conceitual desenvolvido por Winnicott soasse estranho, justamente porque seria algo inusual, né, que eles não utilizam. E se fosse algo total, né, grandioso demais ou extremamente cansativo, né, em sua fala, eles não conseguiriam, né, deglutir a fala, ou melhor dizendo, não conseguiriam integrá-la, né, tornando-as inclusive deles também, né. E por isso ele faz essa reflexão de como ele poderia ofertar, na realidade, pedaços,
né, dele mesmo a essa plateia. É algo bem interessante porque achei muito concomitante com o pensamento kleiniano, né, o conceito de Klein agora esqueci o termo, mas é justamente um termo kleiniano que ele fala sobre o processo de projeção e de integração, né, a identificação projetiva. E essa identificação projetiva se dá justamente com essa atuação de ofertar pedaços, né, ao outro, né, e esse outro escolheria integrá-los, né, ou, inclusive, não aceitá-los, né, também. Mas, justamente, aqui há uma ideia, né, que ronda o pensamento winnicottiano que prevê, né, que esses sujeitos já estejam integrados, né, esses sujeitos já estejam, inclusive, maturados a entender, né, esse mundo estranho que o Winnicott oferta a eles, né. E isso, para mim, é muito importante, porque lida justamente com a maturação, né, e como essa maturação é contínua, não somente nos tempos primordiais, né, nas primeiras vivências da criança, mas também é um processo ininterrupto, né, algo que o Jung também fala como individuação, né, mas que aqui o Winnicott utiliza desse modo. Então ele continua, resumindo, quando digo que o aspecto central do desenvolvimento humano é a chegada e a manutenção segura do estágio do eu sou, né, ou seja, esse processo de uma maturação mais consolidada, sei que isso também é uma afirmação do fato central da aritmética, ou como poderia dizer, das operações de soma, né, e essa soma é que é essencial, e aqui ele faz o elo, né, com os conceitos da matemática, e também ele faz com a desintegração, né, posteriormente, mas aqui ele traz à tona esse sentido de totalidade que a vivência, né, da experiência, né, da criança, juntamente com a fantasia, acaba agregando sentido, né, e esse sentido forma, né, esse indivíduo subjetivo, né. E aqui é interessante porque o Winnicott, nessa menção à totalidade, ele também faz uma menção à morte, né. E essa morte também é muito interessante para nós porque é algo que ronda o nosso conto, né, que a gente vai analisar posteriormente. Mas, e que também está presente em vários textos dos contos de fadas, né. Os contos de fadas, como Letícia falou, né, apesar de ser um texto que ronda, né, o público infantil, necessariamente quando eles foram publicados, né, essas versões iniciáticas, né, inclusive que foram reinterpretadas pelos grandes escritores, o Anderson, né, o Charles Perrault, né, e outros, eles são necessariamente contos para adultos, né, eles não são contos necessariamente infantis, né. Muitos dos avisos que rondam aquelas páginas são para pais desavisados, por exemplo, né, ou para os jovens, né. De todo modo, esses contos de fadas, né, eles preveem certos efeitos e certas vivências, né, bastante cruéis, né, e bastante viscerais, né. A gente tem isso no próprio conto da Rapunzel, que a Letícia interpretou para nós, né, uma relação, inclusive, de abandono, né, e também uma das versões do príncipe é cegado, né, pela bruxa. A Rapunzel ela é engravida, né, e é abandonada ao deserto, né, e vários outros exemplos que temos, né. Inclusive a gente vai ver 2 outros exemplos antes de analisar a Pequena Vendedora de Fósforo. Mas a morte, né, ela é algo que é vivenciado em fantasia pela criança, né, que está justamente nesse processo de maturação que o Winnicott vem falar, né? E a concepção, né, e o entendimento amadurecido dessa morte vem, né, inclusive quando o bebê já atravessa, né, e a criança já atravessa várias experiências de aniquilamento, inclusive justamente em fantasia, né?
mas a morte é algo bastante complexo, né, e o entendimento dela como parte constitutiva do ser, né, é ainda mais complexo, né, e faz parte desse processo maior, e também gradual de maturação, é algo que se estende ao longo da vida. Mas é interessante o que o Winnicott vai falar agora, que talvez seja o mais crucial nessa apresentação, né, do Winnicott, eu sou, né, para a nossa fala de hoje. O sentido de totalidade da integração pessoal traz consigo a possibilidade e realmente a certeza da morte. E com a aceitação da morte advém um grande alívio do medo das alternativas, tais como a desintegração ou os fantasmas, ou seja, a sobrevivência de fenômenos espíritos para depois da morte da metade somática da parceria psicossomática. Eu diria que crianças saudáveis encaram a morte muito melhor do que os adultos, né? Então, a depender desses processos de maturação, né, em um ambiente favorável, né, de uma mãe suficientemente boa, que inclusive essa mãe suficiente boa permita a criança experimentar o vazio e a solidão, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é justamente o que fazem um entendimento integrativo desse vazio, né, que é o morrer, né, e que é, de certo modo, a aniquilação que a criança experiencia nesses momentos de falta. Né, e justamente isso é um ponto extremamente importante para a discussão do conto. E aqui entra o outro conceito, né, chave para a nossa fala de hoje também, que é a capacidade de estar só. Né. Em psicanálise, o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, ele trabalhou com a solidão de modo indireto. Alguns conceitos, né, dele, principalmente o conceito de angústia, né, vem tratar, né, e talvez seja o que mais se correlaciona com os conceitos trazidos pelo Winnicott, né, em seu artigo. E, de certo modo, trabalham, sim, com a solidão, mas aqui, em Freud, né, que eu me refiro, não há uma atenção voltada a esse sentimento específico, mas sim a experiência de angústia se traduz na solidão também, certo? Mas o Winnicott foi um dos poucos que trabalharam nessa questão pós-freudiana. Outra grande teórica foi a Melanie Klein, que trabalhou sobre o sentimento de solidão, e outros teóricos contemporâneos, né, acabam revisitando esses textos, tanto winnicottianos quanto kleinianos, mas temos outros também que trabalham. De toda forma, o interessante do Winnicott é que ele trata justamente dessa capacidade, a solidão como algo possível e necessário durante o processo de maturação, e que é um dos grandes gatilhos, né, para a criança aprender a lidar, né, e ter a capacidade para. Né. E é bastante interessante porque ele traz esse contexto justamente numa analogia com o silêncio na clínica. Né. Então, ele observando como ele lidar com o silêncio na clínica, tanto infantil quanto adulta, mas sobretudo infantil, onde o Winnicott percebeu uma ocorrência, né, um dado extremamente importante nesse ato de estar só, né? E aí a gente vai ver isso. Essa experiência é a de ficar só como lactante ou criança pequena na presença da mãe. Assim, a base da capacidade de ficar só é um paradoxo. A capacidade de ficar só quando mais alguém está presente. Justamente na análise, né, na clínica, essa criança, né, embargada em silêncio, né, mergulhada no silêncio, né, experiencia esse trajeto, né, na presença do analista, né, que ali se afigura como também uma figura materna, né, de certo modo. Mas o interessante justamente do Winnicott perceber que esse paradoxo, né, que não necessita justamente dessa ausência física, né, da mãe, por exemplo, ou da figura materna, melhor dizendo, que a criança adquire essa capacidade de solidão. Né? Ora, a gente sabe que durante essas primeiras relações da maternidade, nessas vivências da mãe, né, ela não está
totalmente ali, por vezes, né? Não está totalmente investida em seu filho, né? Por vezes ela precisa, né, pela dinâmica do cotidiano, né, fazer seus afazeres, né, enquanto ele está com a criança, ou mesmo estando com a criança, né, essa ausência pode ser percebida pelo bebê, mesmo que a mãe esteja ali toda atenta à criança, né? É algo próprio da idiosincrasia, né, desses primeiros tempos, né? A criança, apesar de se dar, né, e de não existir ali, né, tem essa fala do Winnicott, a criança não existia ali porque ela não existe sem a mãe, né, a mãe e ela são uno, essa não presença é sentida pela criança, né? Essa presença, inclusive, que não administra ainda a capacidade de ser, né, do eu sou, né, eu estou só, né? Por isso que é um processo também que poderia soar apenas desintegrador, apenas aniquilador, mas aqui a gente vê que essa experiência, né, é algo que capacita a criança a experimentar também algo da própria vida, né, algo que nos constitui enquanto ser. Maturidade e capacidade de ficar só significam que o indivíduo teve a oportunidade, através de maternidade suficientemente boa, de construir uma crença no ambiente benigno. Essa crença se constrói através da repetição de gratificações instintivas, né? E essas gratificações instintivas vêm no manejo, né, materno, o holding e o handling, né, que o Winnicott fala, né, e que sustentam, né, essa separação, né? Outro dado muito interessante, algo que o Winnicott fala, é justamente quando a criança está dando seus primeiros passos, ou mesmo engatilhando, e na medida que ele se distancia da mãe, por vezes ele olha para trás para certificar dessa presença, né? Mas essa presença, né, inclusive, que se distancia aos poucos, né? E capacita que a mãe, né, esteja integrada no próprio ego da criança. Então, isso é bastante importante para a maturação, né, e para a capacidade do indivíduo ser. Considero, contudo, que estar só é uma decorrência do eu sou. Depende da percepção da criança da existência contínua de uma mãe disponível, cuja consistência torna possível para a criança estar só e ter o prazer em estar só por períodos limitados, né? É claro que essa experiência não é totalmente satisfatória, né, para a criança. Na realidade, é de extrema angústia, como vem dizendo, mas aos poucos ela pode degluti-la, né, como o Winnicott fala, né, como um prazer também, né? E aí, justamente, recai outros conceitos análogos, né, como é que a criança se capacita a vivenciar a solidão, né? Aí a gente tem também os ambientes transicionais, mas, sobretudo, o objeto transicional, que é algo que a gente vai ver que se apresenta no nosso conto também, sobre a figura do fósforo. Aqui eu trago alguns exemplos, né, não vou me delongar muito por conta do tempo, mas são dois exemplos que essa capacidade de estar só, né, está intimamente relacionada com a capacidade da criança maturar, né, e da criança, inclusive, passar de uma vivência infantil para uma vivência da adultez, né, própria da adultez. Então, temos a Pele de Asno, do Charles Perrault, né, que conta a história, inclusive, de uma menina que acaba sendo alvo de admiração e de amor pela própria figura paterna, né, e por conta disso ela precisa fugir do reino, né, ela é aconselhada, inclusive, por uma fada madrinha, né, a mãe, depois que a mãe falece, o rei, né, acaba tendo essa incumbência de que ele precisa casar com alguém tão bela ou mais bela que a mãe, né, e somente há uma no reino, que é a própria filha dele, e por isso a Pele de Asno, né, ela foge, né, do reino após uma série de ações, né. A fada madrinha sempre aconselhava a pequena Pele de Asno a tentar afugentar, né, esse afeto incestuoso com o pai, e por isso, inclusive, ela diz ao pai que deseja um vestido da pele do seu animal favorito, que era esse asno, né, que dá o título do conto, né, um asno que defecava ouro e que era a fonte de fartura do reino, né, e o rei, né,
ainda embebido por um amor incestuoso, né, garante a filha. Né, isso. E aí ela precisa fugir do castelo, né, e viver uma vida em meio à floresta, né, que logo depois ela é acolhida por outros, mas nesse processo de separação, né, de distanciamento, um processo extremamente solitário, porque inclusive essa pele afugentava os outros, né, era uma pele fétida, inclusive, é uma camada que a protegia, mas que a separava do mundo, né, ela aos poucos consegue, inclusive, encarnar essa persona, até que ela, no fim das contas, casa com o príncipe, e que a vê, né, sem essa pele de asno, né, a vê, inclusive, como mulher. Então, a solidão fez parte, inclusive, desses itinerários próprios do Édipo, né, nesse caso, inclusive, de forma literal. Aí temos o Pequeno Polegar também, que é um outro conto bastante interessante, porque é uma narrativa também bastante cruenta, né? É uma família de 10 filhos, né? Um pai e uma mãe que tem 10 filhos, e eles vivem em extrema pobreza e chegam a um ponto que é uma prática, inclusive, própria desses tempos mais escassos, né, da Europa, né, do século XVI, século XV, de que pela quantidade grande de filhos, eles precisavam abandoná-los para que pudessem sobreviver, isso os pais, né? Então, muitos pais abandonavam seus filhos porque não poderiam, né, sustentá-los, né, não poderiam garantir a sustentação alimentar desses filhos, garantir segurança a eles, e por isso achavam melhor abandoná-los à própria sorte. Isso acontece com os irmãos de Pequeno Polegar, e o Pequeno Polegar, o mais pequeno, né, o mais desprezado, né, de todos, o que consequentemente também tem mais astúcia, e é ele quem garante a sobrevivência dos irmãos. Então, apesar do grande número de sujeitos, né, inclusive de irmãos, né, de entes ali, o Pequeno Polegar sempre aparecia com uma figura de certo modo desamparada, mas que sempre conseguia, né, garantir a sobrevivência dos seus irmãos. Né? Isso chega ao cúmulo da fantasia quando ele precisa salvar os irmãos de um ogro faminto, né, sedento por crianças, né, e ele o faz. É um conto bastante interessante também, e recomendo a leitura desses dois, que ilustram bem essas relações da solidão e da maturação. Aqui temos um outro conceito, né, que não me delongarei muito por conta do tempo, mas que é muito interessante porque diz de um elemento também central da narrativa, que é o fósforo, né, a pequena vendedora de fósforo. E o Winnicott tem um conceito que se chama o objeto transicional, né, que é justamente um objeto que fará uma ponte, né, entre a criança, né, e a mãe. Né, e esse objeto transicional é quem garante, por vezes, o bebê lidar com a separação materna. Um elo, né, inclusive físico, né, que sustente durante certo período, né, e justamente pela onipotência fantástica da criança, sustente essa solidão, né, e garanta que a criança possa, inclusive, vivenciá-la. E nessa etapa, né, o Winnicott fala, nesta etapa, a criança elege um objeto ao qual parece estar particularmente aderida, é o chamado objeto transicional. Aliás, isso é um dos teóricos, né, winnicottianos. O Winnicott chama a atenção para o fato de não ser importante o objeto que está sendo utilizado, mas o uso que a criança faz dele, né? Então, normalmente lençol, a própria mamadeira, a chupeta, né? Mas também pode ser, inclusive, o objeto mais inesperado, né? Em nosso caso, é justamente os fósforos. Esse objeto se localizará na zona intermediária, na separação entre mãe e bebê, e permitirá que o próprio processo de separação seja tolerado, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, parte da mãe e parte do bebê. O que o Winnicott salienta é a importância do fenômeno da ilusão com possibilidade do bebê poder lidar com o vazio e suportar a presença de uma ausência. Né? E esse objeto vem justamente servir de amparo, né, de suporte a essa criança vivenciar esse vazio. E aqui nós, enfim, chegamos ao nosso conto. Irei ler alguns trechos para vocês e aí a gente conseguirá fazer certas relações com o que foi dito até então, né? Sobretudo atentando tanto para essa compreensão, esse entendimento da morte, né, que foi discutido,
e também a solidão, né, que é presente em toda a narrativa. Então, o conto, né, se intitula A Pequena Vendedora de Fósforos, né, eu trouxe a versão do Christian Andersen, de 1948, é um conto que é muito famoso nos Estados Unidos, há várias adaptações, inclusive teatrais, né, não é um conto tão conhecido aqui no Brasil, e até porque ele traz uma carga, uma cultura bastante associada com o Natal, né, natalina. Então temos o peru de Natal, as árvores de Natal, os cantos de Natal, essa atmosfera natalina que ronda a narrativa e que é bastante interessante porque aqui ela é trazida de um sentido esvanecido, no sentido, inclusive, melancólico. Né? A gente sabe que o Natal, né, e também há um ramo da literatura, né, um gênero literário que é o alto de Natal, né, que é um gênero próprio da literatura, que celebra o nascimento, né, a alto de Natal, né, o mais exemplar é o nascimento de Cristo, né. Um outro alto de Natal que a gente tem na literatura brasileira, né, mas esse é mais que também se relaciona com esse contexto mais mortífero, mais desamparador, mas que também é um alto de Natal, é o Morte e Vida Severina, né, também é um alto de Natal. Nesse contexto, né, a gente tem, na realidade, uma inversão, né, desse espírito natalino, que vem mais para ser um ambiente mais cáustico, né, como a gente vai ver. Era a véspera de Ano Novo, já estava escurecendo e fazia um frio intenso com a neve caindo. Mas, a despeito de todo o frio e da neve, e da noite que caía rapidamente, via-se uma menininha descalça e de cabeça descoberta. Bem, é verdade que eu estava usando chinelos quando saíra de casa, mas os chinelos eram muito grandes, pois eram os que a mãe usava, e escaparam dos pezinhos gelados quando atravessou correndo pela rua para fugir de duas carruagens que vinham em disparada. A menina continuou a andar, agora com os pés descalços e gelados. Levava no avental velhinho uma porção de pacotes de fósforos. Tinha na mão uma caixinha. Não conseguia vender uma só em todo o dia e ninguém lhe dera sequer um níquel. Assim, esmorecendo de fome e de frio, ia se arrastando penosamente e vencida pelo cansaço e desânimo, parecia a imagem viva da miséria. Né? Então a gente tem essa criança, né, que sofre no frio natalino, apenas na incumbência de vender esses fósforos, né, para ter um mínimo sustento para se alimentar, e que inclusive conta com essas sandálias, né, que logo ela perde, que eram da mãe, que recentemente, ou não, né, a gente não tem esse dado, falecera. Então a gente vai ver mais na frente que essa criança tem apenas um pai, que abata, inclusive, se ela não conseguir vender esses fósforos, né, se ela não conseguir trazer um mínimo para a sua casa, e ela vive nesse ambiente bastante desfavorável. Né. Não se animava a voltar para casa porque não tinha vendido uma única caixinha de fósforos e não ganhara sequer um níquel. Era certo que levaria uma sova do pai por nada ter vendido, e em sua casa era quase tão frio quanto ali, pois só tinha um teto para proteção e ainda assim o vento entrava uivando, apesar dos trapos e das palhas com que lhe tínhamos tapado as enormes frestas. O frio era tanto que as mãozinhas estavam gélidas, endurecendo de frio. Quem sabe se acendesse um fósforo ajudasse a aquecer? Se animasse a tirar ao menos uma da caixinha e riscá-lo na parede para acendê-lo. Puxou um da caixinha, como estalou e faiscou antes de pegar fogo. Surgiu uma luz bem clara, e parecia mesmo uma vela quando abrigou o fogo com a mão. Sim, era uma vela bem esquisita aquela. Pareceu-lhe que estava sentado diante de uma grande estufa, de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia nela um fogo magnífico, que espalhava suave calor. Então essa pequena vela, na realidade, esse pequeno fósforo, quando riscado, né, emitiu essa luz magnífica. E essa luz, inclusive, né, que a gente vai ver agora, ela acaba sendo embebida de um potencial mágico. Ela consegue ver através, né, ou, na realidade, ela acredita que vê através das paredes congeladas em que ela se encontra, né, inebriantes. Ela vê além, né, e enxerga, inclusive, a beleza do Natal, né, a beleza, inclusive, da celebração em família, calorosa, né, que contraria, inclusive, essa situação extremamente deficitária que ela se encontra. Riscou outro fósforo,
onde a luz batia, a parede se tornava transparente como um véu, e ela via tudo dentro da sala de casa. Estava posta a mesa, sobre a toalha alvíssima, como a neve via-se fumegante entre toda aquela porcelana tão fina, um belo ganso assado, recheado de maçãs e ameixas. Mas o mais surpreendente de tudo foi que o ganso saltou do prato e com a faca e o garfo ainda cravados nas costas, foi indo pelo assoalho direto à menina. Mas naquele instante o fósforo apagou e ela tornou a ver somente a parede fria e úmida da noite escura. Piscou outro, e aquela luz resplandecente viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era muito maior e mais decorada do que aquela que vira no Natal passado, ao espiar pela porta de vidro da casa do negociante rico. Então a gente vê como esse objeto, né, que a gente entende como um objeto transicional, mas mais à frente ele vai se revelar ainda mais, né, como ele permitiu, né, essa vivência subjetiva, né, dessa criança, extremamente num ambiente desfavorável e periclitante. Né. Aqui a gente tem que salientar, inclusive, que isso se dá, né, essa ilusão se dá, né, apesar de todo esse desamparo, né, somente porque aqui ela se encontra sozinha, né? Não há ninguém, inclusive, que desfaneça essa imagem desses fósforos que ela acende, né? Ninguém a observa ali, somente ela, né, que observa esses fenômenos mágicos. Todas as luzinhas da árvore de Natal foram subindo mais alto, cada vez mais alto, e de repente ela viu que eram estrelas que cintilavam no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma risca de fogo reluzente no caminho. Alguém morreu, disse a pequena vendedora de fósforos. Sua avó, a única pessoa que a amara no mundo e que já estava morta, lhe dizia sempre que quando vimos uma estrela cadente no céu, é um sinal de que uma alma está subindo para Deus. Aqui temos a grande figura materna, né, que na realidade se revela a avó, e que é a partir da morte, né, que a gente vai ver, inclusive, que ela acaba relembrando, né, e invocando essa imagem materna. Vejam que tudo isso veio à tona por conta desse objeto transicional, que inclusive é riscado, né, é inclusive usado, né, utilizado, é quase como se fosse um manejo mágico mesmo, que a criança tem, que a pequena vendedora de fósforos tem, né, em mãos. E aqui se dá os eventos finais da narrativa, né, e como justamente a partir desse contato, inclusive com a morte, é que se permite, né, a isenção, né, a ausência, né, e do insuportável, né, a ausência, inclusive, do fim das tensões, né, dessa pequena criança. Piscou mais um fósforo na parede e desta vez foi a avó quem apareceu, a sua boa avó, sorridente e amorosa, no esplendor da luz. Vovó, gritou a pobre menina, leva-me contigo, sei que quando o fósforo se apagar vais desaparecer, como sumiram a estufa quente, o ganso assado e a linda árvore de Natal. E a coitadinha pôs-se a riscar na parede de todos os fósforos da caixa, para que a avó não se desvanecesse. Eles ardiam com tamanho brilho que parecia dia, e nunca ela vira a avó tão grandiosa nem tão bela. E ela tomou a neta nos braços e juntos voaram em um ralo de luz e esplendor, mais e mais alto, longe da terra, para um lugar onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo, porque elas estavam agora com Deus. E aqui realmente as linhas finais. Na madrugada seguinte, a menina jazia sentada no canto entre as casas, com as faces coradas e um sorriso refrigério nos lábios. Morrera de frio na última noite do ano velho. O ano novo iluminou o pequeno corpo ainda sentado no canto com a mãozinha cheia de fósforos queimados. Sem dúvida, ela quis aquecer-se, diziam os passantes. Ninguém pudera imaginar que lindas visões ela tivera, nem em que glória e júbilo tinha entrado com a velha avó para a felicidade do ano novo. Então esse conto tem um desfecho belíssimo, né, apesar de triste, e que revela, né, de certo modo, como a solidão, juntamente com o entendimento, né, da morte, ambos processos dinâmicos, né, mas extremamente complexos para a maturação, mas como eles podem ser elementos integrativos, né, e como a criança pode, inclusive, suportar o morrer, inclusive aceitando, né. Então, aqui que se revela justamente que o grande desejo da criança, né, da pequena vendedora de fósforos, for atingido, enfim, com a morte dela, né.
Aqui temos as referências, né? Agradeço demais a escuta e passo agora a palavra a Guilherme. Peço perdão, inclusive, pela demora, Guilherme. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim, Guilherme, tem um pouco de interferência, mas a gente está ouvindo. Deixa eu desligar a câmera para ver se melhor. Melhorou? Sim, melhorou. Alô? Oi, oi. Melhorou mais? Melhorou mais, né? Então deve ser isso. Então vou ficar com a câmera desligada. Então, pessoal, meu nome é Guilherme. Também faço parte do grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, juntamente com o Matheus e com a Letícia. E a minha proposta aqui da mesa é investigarmos a história dos três porquinhos, à luz da teoria winnicottiana, vislumbrando as casas, né? Eu acredito que todos conhecem a história, embora ao longo da minha fala eu vou fazer um breve resumo, mas a proposta é vislumbrar as casas construídas, né, pelos porquinhos, enquanto, digamos que sintomas ou manifestações ou testemunhas do ego de cada um desses porquinhos, que, né, embora tenham passado, né, pelos mesmos cuidados de uma mesma mãe, foram expulsos, né, de casa da mesma maneira, né, no mesmo momento, mas que construíram casas diferentes, né, ou a integração egóica, né, desses porquinhos a partir das casas, né, a casa enquanto mesmo, digamos que a resistência ou a fragilidade do ego, né, são diferentes, né, são idiosincráticas. E aqui eu trago, primeiramente, falando sobre o aumento da expulsão dos porquinhos, né, embora as narrativas mais recentes ou contemporâneas, ou as readaptações dos três porquinhos coloquem, né, os porquinhos como crianças, na verdade, eles são jovens adultos, né, estão aí na juventude ou já na adultez mesmo. E aí a mãe os expulsa de casa, né, como se estivesse falando realmente, né, ganhe a vida, né, caminhem com as próprias pernas. E aqui eu trago alguns textos, né, ou trechos da teoria winnicottiana, a partir do Leopoldo Fugêncio. Ele vai dizer o seguinte: na continuidade do desenvolvimento, com a conquista das integrações que advém da sustentação ambiental adequada ao processo de desilusão, ocorrerá o surgimento de algo que, em certo sentido, materializa no objeto, a área de ilusão na qual o bebê continua habilitado. Esse objeto é, ao mesmo tempo, criado pelo bebê para atender à sua necessidade e fornecido ou encontrado no ambiente, objeto transicional. E aqui a ideia é vislumbrar, né, que os três porquinhos foram criados, né, por uma mesma mãe. Os três porquinhos, no conto original, se encontraram com um homem que pode ser visto como que exerce a função paterna, né, e eles herdam algo, né, eles herdam algo dessas duas figuras, né, da mãe e do pai, assim como a família deixa para o bebê, em termos simbólicos também, deixa, né, como herança simbólica, e a partir dessa herança, o bebê, ou a criança, o filho, transgeracionalmente, né, vai construir, né, ou ser autêntico
em termos winnicottianos, né? Inclusive tem uma frase, né, que o Freud sempre usa, que é do Goethe, que pega, né, o que herdastes dos seus pais, conquista-o e torna o seu, né, que é algo bastante, uma frase, né, uma ideia bastante winnicottiana, na verdade, né, que algo é deixado pelos pais, você vai integrar na sua personalidade, ou seja, vai conquistar. E o momento da expulsão de casa, ou a expulsão do seio, ou o afastamento da mãe, é justamente o momento dessa criatividade, né, desse espaço transicional, né, entre a realidade e a fantasia, que é criado. Né. O Freud já percebeu isso no jogo do Fordá, por exemplo, né, que o menininho, né, ao brincar ele brinca com o carretel, ou simboliza com o carretel a partir do momento em que a mãe se afasta. Né. Ele é criativo no momento em que a mãe se afasta. Ele simboliza a ausência e a presença da mãe no jogo do carretel. Né? E da mesma forma também, o espaço, né, da criatividade, aqui o Winnicott, né, as bases da criatividade são lançadas, né, pelo contato do bebê com a mãe, mas, né, para que essa criatividade ganhe contornos mais robustos, é necessário, né, como já foi dito, inclusive, pela Letícia, né, esse abandono da mãe, né, dessa posição em que está preocupada, né, primariamente. E é nesse momento, né, da expulsão do seio que, inclusive, no conto, os porquinhos vão poder elaborar, né, ou serem autênticos de múltiplas formas, né, as suas formas, né, recorrendo à palha, à madeira e aos tijolos. E aqui tem um momento da expulsão, né, de casa. Havia uma velha porca que tinha 3 porquinhos, e como não tinha o bastante para sustentá-los, mandou-os partir em busca da própria sorte. Aqui eu trago justamente trechos do Winnicott, né, que ele vai falar sobre esse movimento rumo à independência. Como a Letícia disse no início, são 3 fases do desenvolvimento, né, da teoria do desenvolvimento. Tem a dependência absoluta, ou dupla dependência, né, uma vez que o bebê depende da mãe e a mãe depende do bebê também. Tem a dependência relativa e tem rumo à independência. Né? Em Winnicott nunca há uma independência absoluta, né, mas sempre rumo à independência. E aí temos o seguinte, né, a maturidade individual implica movimento em direção à independência. O ambiente auxiliar do ego é introjetado e construído dentro da personalidade do indivíduo, de modo a surgir a capacidade de estar realmente sozinho. A maturidade, com a maturidade, se em um primeiro momento a mãe estava totalmente enleada ao bebê e o satisfazia suficientemente bem na dependência absoluta, a mãe, com o tempo, vai, se suficientemente boa, né, vai desiludir esse bebê, né, ou vai permitir que ele caminhe. Ela esteja lá presente, é um presente ausente. A capacidade de estar só é a capacidade de estar só na presença de alguém. É como se, por exemplo, né, crianças, né, brincando na rua, e aí sempre tem aquele adulto que fica na calçada de longe observando se vem algum carro. Né? A criança pode atuar, pode ser criativa ali na rua, né, mas de longe tem alguém observando, né, se vem um carro ou se tem alguma coisa hostil acontecendo. Né? Então, a capacidade de estar só é estar só na presença de alguém. E estar só na presença de alguém não apenas em questões físicas, né, de estar alguém fisicamente ali, mas que o cuidado da mãe no primeiro tempo foi tão suficientemente bom, né, e esse cuidado foi integrado, né, no ego do bebê, né, introjetado, que o ambiente materno é introjetado dentro do próprio bebê, né, dentro da própria criança, né.
e aí ele é capaz de estar sozinho mesmo, estar com alguém mesmo sozinho, né? O Winnicott é desses paradoxos, né? E aqui eu retomo o que eu já havia comentado, né, sobre a criação a partir da solidão, né, que eu já falei do Fortdar, né, e aqui o Zé Leoparic fala o seguinte: a vida winnicottiana que vale a pena é composta por uma série de conquistas alcançadas ao longo do processo de amadurecimento, que vai do nascimento até a morte. A reunião, ainda que parcial, e o uso até inconstante das conquistas dessa saga maturacional é a vida criativa, a realização, sempre na dependência de um ambiente facilitador do potencial herdado da natureza humana, como expressão pessoal. Esse potencial inclui capacidades inatas de desempenho, criatividade primária, talentos, bem como tendências inatas para o crescimento físico, o desenvolvimento emocional e mental e a socialização. Inclui, sobretudo, a tendência para a integração, a partir do si mesmo espontâneo, verdadeiro, dotado de uma criatividade primária, de todas essas aquisições numa personalidade unida e autônoma, né? Aqui o Lopari coloca várias, né, informações. Aqui, primeiro, né, ele fala aqui de uma tendência inata à integração, né, ou uma tendência para a integração. É porque para o Winnicott, né, o bebê é uma centelha, né, vital, é um adulto em potência. Basta, né, para o crescimento ou para a integração, basta um ambiente que possibilite, né, ou que facilite essas integrações. Né, uma vez que, em um primeiro momento, o bebê não existe, como falou a Letícia, o bebê é um todo disperso, em frangalhos, né, em retalhos, e a mãe, a partir do holding, né, e do handling, né, que é o sustento, né, e o manejo, pode, capaz, né, está capacitada de integrar esse bebê, né, de juntar ou recolher os pedaços desse bebê. Só que, já integrado e personalizado, né, que são as três tarefas integrativas, né, integração, realização, passadas as deve ser capaz de desiludir, né, ou sair, né, desse enleio com o bebê. E a partir dessa saída, né, que o bebê torna-se, ao que o Loparic coloca aqui, espontâneo, né, verdadeiro, autêntico. Caso contrário, né, caso fosse uma mãe intrusiva, enclausuradora, né, e mais uma vez, né, quando a gente fala em mãe, em psicanálise, estamos falando de uma função, de uma posição, né, de papéis. E aqui voltando, né, caso, né, a mãe seja, digamos, que asfixiante, né, ou sufocante, com o tempo, o Winnicott vai falar, né, que esse bebê, ou essa criança, esse indivíduo, desenvolveria o chamado falso self. Seria, digamos, né, que uma camada protetora ou para responder, atender às demandas dessa mãe suplicante, né, que não permite que esse bebê saia, né, para outros ambientes, né, uma vez que os cercados, né, vão se alargando. Começa o primeiro cercado são os braços da mãe, depois vão se alargando para além dos braços da mãe, a escola, os amigos, né, a faculdade, enfim, né? E aí tem esse momento da criação na solidão, né, a partir do que é herdado, o bebê, a criança pode ser autêntica a partir do que é herdado, né, como já coloquei no início. Quando o bebê principia a ser capaz de arredar essas e outras coisas, objetos transicionais, a mãe já sabe que chegou o momento em que poderá começar a afastar-se e voltar com a anuência do filho. Muitas vezes, o crescimento da criança corresponde muito precisamente à retomada pela mãe de sua própria independência. Né? É o momento, justamente, né, para o bebê ou para a criança, do rumo à independência. Né? Já está capaz de estar só. E a mãe, né, começa a se desilude o bebê, né, se afasta da criança, do filho. A criança já pode sobreviver sozinha, sem mais a necessidade de um ambiente constante, como era na dependência absoluta. E isso é o que acontece lá nos Três Porquinhos. Né? A mãe
manda os seus 3 filhos embora. Os 3 filhos que viveram sob o mesmo ambiente, né, que vivenciaram sob uma mesma mãe, que ficaram enleados com a mesma mãe, a partir, né, desse ambiente vão ter vivências diferentes, né, o que testemunha justamente as próprias subjetividades, né, que são múltiplas, que são diferentes, idiosincráticas, mesmo em indivíduos viventes de uma mesma casa, né, ou que passaram por experiências semelhantes. É mais sobre a capacidade, é mais sobre como, né, é interpretada, né, como são interpretadas as ações da mãe, né, para cada indivíduo, do que ser uma capacidade da mãe em si mesma de ser suficientemente boa. Né. E aqui, mais uma vez, recorrendo ao Winnicott, né, sobre o que herdamos ou o que é deixado pela tradição familiar, ele vai dizer o seguinte: nenhum cultural é possível ser original, exceto uma base de tradição, né, o que evidencia, né, o que eu já havia dito, né, sobre o que é herdado, né, o que é deixado pelos ancestrais, pela família, pela mãe, pelo pai, o que é herdado e o que é, a partir daquilo, feito de original, né, de autêntico. A cultura é uma tradição herdada. Estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual indivíduos e grupos podem contribuir, do qual todos nós podemos fluir, se tivermos um lugar para guardar o que encontramos. E aqui a minha proposta é justamente, né, vislumbrar as 3 casas construídas, né, palha, madeira e tijolo, como testemunhas que, como eu falei, são jovens adultos, né? Interessante, né, que o Winnicott, ele se deteve, né, ou se voltou bastante, diferente do Freud, a questões psicóticas, né, ou depressivas, que são anteriores, inclusive, a uma estrutura que o Freud se voltou bastante, que é a própria neurose. O Winnicott vai perceber que há vivências, né, que desestruturam o sujeito, que são, inclusive, anteriores à própria formação da neurose, ou à própria vivência edípica, né, que Freud percebeu ali entre os 3 e 5 anos de idade. Há vivências que traumatizam ou que desestruturam o sujeito, que são anteriores a isso. Né, e aí, por vezes, né, indivíduos carregam, né, ou continuam desestruturados até a vida adulta, né, até a juventude, a vida adulta. E quando chegam na clínica, o Winnicott percebe, né, o que eles precisam, na verdade, é de um manejo ou de um sustento, de que o psicanalista funcione como um ambiente, né, um ambiente tal como a mãe deveria, ou a mãe no sentido amplo, né, deveria ter funcionado nos primeiros tempos, né, que é o que o Bion, né, vai chamar de container, né, ou mãe continente, né, e o psicanalista funcionaria como esse continente, né. E aqui eu trouxe aqui alguns trechos, né, do conto, que temos o seguinte: o primeiro que se encontrou encontrou um homem com um feixe de palha e disse a ele: por favor, homem, me dê essa palha para eu construir uma casa. O homem assim fez, e o porquinho construiu uma casa com ela. Logo veio o lobo e bateu à porta e disse: vou soprar e vou bufar, e sua casa arrebentar. E assim ele soprou e bufou, e fez a casa ir pelos ares e comeu o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem com uma madeira e disse: por favor, homem, me dê essas madeiras para eu construir uma casa. O homem assim fez, e o porco construiu a sua casa. Então apareceu o lobo e disse: vou soprar, vou bufar, e sua casa arrebentar. E assim ele soprou e bufou e soprou, e finalmente fez a casa ir pelos ares e devorou o porquinho. O terceiro porquinho encontrou um homem com um fardo de tijolos e disse: por favor, homem, me dê esses tijolos para eu construir uma casa. O homem deu-lhe então os tijolos e ele construiu sua casa com eles. Logo viu o lobo, como tinha feito com os outros porquinhos, e disse: então vou soprar e vou bufar e sua casa arrebentar.
bem, ele soprou e bufou, e soprou e bufou, e bufou e soprou, mas não conseguiu pôr a casa abaixo. E aqui, como eu disse, né, a ideia é vislumbrar essas casas que foram construídas como testemunhas ou sintomas ou expressões da própria construção egóica desses porquinhos, né, ou desses três indivíduos que, embora submetidos, ou embora tenham passado, né, por uma mesma mãe, embora tenham se encontrado com o mesmo homem, né, que pode ser vislumbrado ou assumir a própria função paterna, que deixa, né, legados também, assim como a mãe, tiveram, né, experiências integrativas ou a linha, né, do desenvolvimento foi diferente, né, as linhas de desenvolvimento foram diferentes, né, idiosincráticas, o que, mais uma vez reforçando, né, testemunha as subjetividades múltiplas, embora vivenciando experiências semelhantes, ou embora tenham passado por uma mesma mãe, tenham passado por um mesmo homem, que aqui no conto podemos vislumbrar como pai, o que a criança, né, o filho entende dos filhos que for para quem, né? Depende também não apenas da capacidade da mãe ser suficientemente boa em termos winnicottianos, mas também de como os filhos, né, ou como os filhos ou o filho interpreta essa suficientemente bondade da mãe. Sob os cuidados da mesma mãe, egos, né, idiosincraticamente forjados, ou seja, egos distintos, né, uns ainda, né, raquíticos, né, claudicantes, tal como a palha, que a qualquer rajada, né, a qualquer sopro da vida, experimenta o que o Winnicott chama de cair para sempre, né, ou cair do colo para sempre. Outros, por vezes, né, numa posição mais intermediária, tal como a madeira, é resistente, mas ainda não robusto como o tijolo, e por fim o tijolo é mais enrijecido, né, forte. E aqui eu trago mais uma vez o Winnicott, né? Onde há confiança e fidedignidade, há também um espaço potencial, o espaço que pode tornar-se uma área infinita de separação. E o bebê, a criança, o adolescente, o adulto podem preenchê-lo criativamente, com o brincar, que com o tempo se transforma na fruição da herança cultural. E aqui, recorrendo, né, aos trechos do conto que eu coloquei, eles herdam os cuidados da mãe, herdam os, digamos que, artefatos do pai, né, a matéria-prima é deixada pelo pai, eles herdam essa herança, eles pedem, né, e herdam, e o que eles fazem, né, com isso, ou quais heranças são herdadas por eles. Um herda a palha, pede e herda a palha, o outro pede e herda a madeira, o último, né, pede e herda o tijolo. E a partir disso, né, vão forjar, né, vão construir criativamente, né, o seu ego, né? E aí a gente testemunha justamente, né, as três fases, digamos, né, do desenvolvimento, da teoria do desenvolvimento, ou podemos também ver nessas três casas como as três tarefas da personalidade, né, as três tarefas integrativas. A palha, em primeiro momento, nesse exercício aqui ensaístico mesmo, né, a palha pode ser vislumbrada como esse ego raquítico, né, que os materiais são frágeis, né, ainda não constituído, que ainda merecia, talvez, estar na dependência absoluta, né, estar sob os cuidados de um ambiente suficientemente bom, né, para que experimentasse a integração, né, ou que fosse integrado, fosse capaz de resistir de modo mais profícuo, né, ou com louvor resistir aos sopros, né, da vida. Por outro lado, a madeira, ainda que mais resistente que a palha, né, ainda é um ego claudicante, né, que vacila, né, que está justamente nesse entremeio, nesse entrelugar, que, por sua vez, merecia, né, talvez, estar na chamada dependência relativa, que ainda está sob os cuidados da mãe, mas também não está tão capaz de estar só, né, não está capaz de estar só por muito tempo. E
poderíamos vislumbrar como a personalização, né, que são as 3 tarefas: integração, personalização e realização. Que é o momento da personalização, o momento justamente em que, através dos cuidados, né, através do ambiente, ocorre o que o Winnicott chama de uma confluência da psique e da soma, né, seria essa a personalização. Por fim, os tijolos, né, os que não caem na ruína, ou que estão mais resistentes, né, estão mais inabaláveis, a casa do porquinho, ou o ego do porquinho dos tijolos, é aquele que é capaz de estar só, aquele que sobrevive mesmo com a mãe distante, né, aquele ego mais enrijecido, e que, por estar enrijecido, né, capaz de estar só, está nesse rumo à independência, né, ou está rumo à independência porque já está rígido, né. E aqui eu coloco a casa egóica inabalável aos sopros. E por fim, seria a última tarefa, né, que o Winnicott coloca, que seria a reação, né, aquele que sobrevive, que realiza a partir do que realiza, né, com louvor, a partir daquilo que é herdado, né, pelos pais. E aqui estão as minhas referências. Acredito que terminamos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, alguma pergunta sobre as 3 apresentações, pode ficar à vontade. Pessoal, colocamos a lista de frequência no chat, certo? Agradecemos demais a presença, e como o Guilherme falou, qualquer dúvida ou qualquer ponderação podem fazer agora. Bem, acredito que seja isso. Obrigado, Fred. Nós agradecemos, né, a todos e todas que participaram. O congresso continua, temos ainda outras palestras hoje à noite, e também até amanhã nosso evento permanecerá ativo, certo? Também deixarei aqui o link do nosso Instagram, o perfil do nosso Instagram, para acompanharem todas as nossas atividades. E é isso, pessoal. Agradecemos demais a participação. Obrigado, Ana. Obrigada, pessoal, pela presença. Até a próxima.